Fala galerinha, beleza? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso. Hoje nós vamos falar de mínimo múltiplo comum, nossa primeira aula. É isso aí, galerinha, vamos continuar. Parabéns aí pela sua perseverança. Mais uma última aula aí dessa semana de planejamento. Eu nem falei na última aula, né, gente? Ó, o cabelinho na régua, barbinha feita. Até que enfim eu consegui arrumar tempo, né? Misericórdia, aquele cabelo tava grande demais. Pessoal, então vamos lá. Vamos começar aí a ideia de mínimo múltiplo comum. Você já ouviu falar nisso? Você já teve essa aula? Vamos seguir então aí para que a gente possa fazer uma excelente aula, um excelente entendimento. Primeiramente aqui, quero perguntar se você se recorda da definição de múltiplo de um número. Eu tenho certeza que sim, né? Então, para quem não lembra, ser múltiplo é sinônimo de ser divisível, né? E como que a gente obtém os múltiplos de um número? Você lembra também? Basta multiplicar esse número por 0, 1, 2, 3 e assim por diante, tá, pessoal? Mais para frente a gente vai ter uma classificação especial para esses números 0, 1, 2, 3. Aí eu não preciso ficar escrevendo toda vez que é por 0, 1, 2, 3. Basta dar essa classificação, tá bom? Então, é isso. Ser múltiplo é sinônimo de ser divisível e para obter os múltiplos de um número, eu pego esse número e multiplico por 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Agora, você consegue imaginar qual que é o significado de mínimo múltiplo comum, se você nunca viu isso antes? Então, vamos parar para analisar. Mínimo significa aquilo que é o menor possível. Múltiplo, a gente já sabe, é ser divisível. Menor possível número que é divisível por outro. Menor múltiplo possível. Menor possível múltiplo. E comum é uma palavra que pode ter dois significados. Ela pode significar algo que é comum, que é habitual, que é ordinário. E ela também pode significar algo que é pertencente a dois ou mais seres ou coisas. Interessante. Vamos ver um exemplo. Não necessariamente relacionado com múltiplo. Então, mínimo é o menor possível. Múltiplo a gente já sabe. Comum é aquilo que é usual ou aquilo que pertence a dois ou mais seres ou coisas ao mesmo tempo. Vamos ver um exemplo. Se eu colocar esses dois menininhos aí na tela, aí, um menino e uma menina, o que você responderia se eu te perguntasse o que eles têm em comum? É claro, eles podem ter várias coisas em comum, mas eu acho que tem uma que está em destaque, não é? Ah, eles têm uma característica em comum muito simples. Os dois têm o cabelo loiro. Então, assim, essa característica em comum considera-se que eles têm pelo fato dessa característica estar nos dois ao mesmo tempo. Então, esse é o significado de comum aqui para os meninos, é de ter uma característica que pertence aos dois ao mesmo tempo. E eu não sei se eu já falei, mas eu tenho quase certeza aqui já que ao mesmo tempo pode ser substituído pela palavra simultaneamente. Então, no mínimo múltiplo comum, o comum vai ter esse significado de pertencer aos dois ao mesmo tempo. Então, mínimo menor possível. Múltiplo a gente já sabe o que é. E comum, nesse caso, vai ser pertencente aos dois ao mesmo tempo. Então, a gente conclui que mínimo múltiplo comum é o menor número possível. Diferente de zero, tá, pessoal? A gente não considera o zero aqui. Porque nos múltiplos a gente tem o zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 0, 3, 6, 9 e assim por diante. Mas para mínimo múltiplo comum, é o menor número possível, diferente de zero, que é múltiplo de dois ou mais números ao mesmo tempo. Pronto. Deu para entender a ideia, a definição? Mínimo é o menor possível. Múltiplo a gente já sabe. Comum é que pertence a dois ou mais ao mesmo tempo. Então, mínimo múltiplo comum é o menor número possível, que é múltiplo de dois números ao mesmo tempo. Lembrando aqui as observações é que esse número tem que ser diferente de zero e não precisa ser um múltiplo comum somente a dois números ao mesmo tempo. Pode ser um número que é múltiplo de dois ou mais ao mesmo tempo, o menor possível, mas pode ser mais números ao mesmo tempo, né? Não precisa ser só dois. Vamos ver aqui então alguns exemplos.
A sigla é MMC, mínimo múltiplo comum. E o nosso primeiro exemplo, nós vamos tentar descobrir aí qual é o mínimo múltiplo comum de 2 e 3, ou qual é o MMC de 2 e 3. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai listar os múltiplos diferentes de zero de cada um desses números. Quantos, professor? Quantos forem necessários. Cerca de 10, mais ou menos, está interessante para começo. Mas se precisar de mais, presta atenção. Você lista mais, tá? Então, vou listar os múltiplos de 2, diferentes de zero. Coloquei um asterisco ali para a gente lembrar que é diferente de zero. E aí temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e assim por diante. Múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Beleza. O segundo passo, então, agora é analisar os múltiplos comuns e, claro, qual que é o menor desses múltiplos comuns. Vamos lá. Coloquei os múltiplos aqui um do lado do outro. Eu tenho certeza que você já viu quem são os múltiplos comuns. Vou destacá-los. Opa! Tá lá, ó, de vermelho, piscando aí na sua tela. Esses múltiplos comuns, ou então múltiplos em comum, são os números 6, 12, 18, 24, 30 e assim por diante. Agora, o menor múltiplo comum, simples, né, pessoal? É o 6. Então, a gente escreve dessa forma o mínimo múltiplo comum de 2 e 3. Presta atenção. A gente escreve MMC, que é a sigla, parênteses aberto, 2,3, fecha parênteses, igual a 6. Essa é a forma de escrever o MMC de dois números. E se for demais, você coloca vírgula para colocar os outros números. Então, a leitura que fica MMC de 2 e 3 é 6. Simples demais, não é, galera? Só um detalhe aqui, na questão dos múltiplos comuns, é que se o menor é 6, todos os demais vão ser obtidos de 6 em 6. Os demais múltiplos comuns, tá? Ah, o mínimo múltiplo comum de dois números é 8. Os demais múltiplos comuns são obtidos de 8 em 8. Isso é muito importante, tá? Uma característica muito importante. Então, não ignore o poder dos múltiplos comuns. É interessante saber qual que é o menor múltiplo comum? Sim. Por que é interessante? Para desenvolvimento do raciocínio e para aplicação em outras áreas da matemática e até mesmo em outras disciplinas, tá? Então, grava a questão do mínimo múltiplo comum, mas grava também a questão dos múltiplos comuns. Se ele é 6, os demais vão ser obtidos de 6 em 6. Se o mínimo múltiplo comum é 9, os demais vão ser obtidos de 9 em 9. Vamos para mais um exemplo. Qual é o mínimo múltiplo comum dos números 4 e 6? O que você vai fazer? Listar os múltiplos de cada número, com exceção do zero. Quem são os múltiplos de 4? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Falei errado. É 4, 8, 12, 16. Leonardo dá 20. 28, 24, 28, 32, 36 e assim por diante. Múltiplos de 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. Segundo passo, a gente analisa os múltiplos em comum e, consequentemente, qual é o menor. Temos aí na tela, bem próximos uns dos outros. Vou destacar para vocês, ó. Esses são os múltiplos comuns. 12, 24, 36, 48, 60, 72, bugou a mente, 72, 84, 96 e assim por diante. Quem é o menor múltiplo em comum? É o 12. Ah, não, mas é fácil desse jeito, professor? É fácil. MMC de 4 e 6 é 12. Mais um exemplo? O último, só que esse último agora é o MMC de 3 números. Peguei o 4 e 6 e acrescentei o 9 aí para a gente poder refletir. Primeiro passo não muda, listar os múltiplos de cada um deles. 4, 8, 12, 16 e assim por diante. Múltiplos de 6. 6, 12, 18, 24 e assim por diante. Múltiplos de 9.
9, 18, 27, 36, 45, 54 e assim por diante. Pessoal, o que é interessante eu relembrar para vocês que às vezes eu estou indo rápido agora, né, falando os múltiplos rápido, né? Porque a essa altura do campeonato eu penso que você já está mais antenado nisso, porque a gente já teve aula de múltiplos, é, conseguir listar os múltiplos está relacionado com tabuada, cálculos mentais, mas assim, sempre quando é, eu tiver numa velocidade maior, você sempre lembre, nossa, é porque o professor já deu essa aula, e se eu estou tendo dificuldade para acompanhar essa velocidade, pode ser que seja porque eu ainda não treinei o suficiente. Então, sempre quando isso acontecer, se você achar que está rápido, deixa nos comentários para eu poder saber, tá? Se realmente o ritmo tá bom. Mas lembre-se também que é um ritmo que eu acredito que seja o ideal para que você possa estar entendendo no momento, tá? Então, é porque eu acredito que você já deu uma evoluída no curso, porque senão o curso não está sendo eficiente para você. E aí eu preciso saber para poder reavaliar algumas coisas se necessário, tá bom? E deixa sempre nos comentários então. Mas se tiver bom, também deixa nos comentários. Não, professor, esse ritmo tá bom. Pode continuar assim. Se quiser ir até mais rápido, pode. Vamos lá no segundo passo. Analisar os múltiplos comuns e, consequentemente, qual é o menor. Os múltiplos estão aí na tela, vamos destacar. Pessoal, só um, hein? Nó! Se eu quisesse saber mais, então eu ia precisar listar mais múltiplos. Mas o único múltiplo comum que eu encontrei é o 36. Consequentemente, os outros vão ser 72, 108 e assim por diante. E o menor deles, obviamente, é o 36. Então, o MMC de 4, 6 e 9 é igual a 36, pessoal. Só que aí, o que começa a acontecer aqui para que a gente possa finalizar a aula? Se os números forem ficando grandes demais, corre-se um grande risco de, quando a gente ficar listando esses múltiplos, o menor múltiplo comum demorar a aparecer. E aí a gente vai ficar com um trabalho que é difícil, listar esses múltiplos aqui manualmente é difícil pra caramba, mas assim, mais do que isso, pode ser que demore a aparecer esse mínimo múltiplo comum. Então, qual vai ser a solução? Próxima aula. A solução, você já sabe o que é? É ter um método prático para que a gente possa encontrar esse mínimo múltiplo comum. Deu para você ter uma noção? Essa aula é para isso, para que você tenha uma noção do que é o mínimo múltiplo comum e que sim, que você já saiba um método para calcular. Esse método é o método manual, listar os múltiplos manualmente de cada um. Mas na próxima aula a gente vai resolver o problema de, se no caso for difícil encontrar esse MMC, a gente ter um método prático na manga para poder encontrar esse mínimo múltiplo comum, tá bom, galerinha? É isso então. Então, que você tenha um excelente dia aí, um excelente final de semana, se você de fato está assistindo essa aula na sexta-feira, como é indicado. Muito obrigado por assistir a mais essa aula. Eu te espero na nossa próxima.